Olá amigos, paz seja convosco. Hoje vamos falar dos amigos desigrejados, da sua doutrina, porque nós não temos nada contra as pessoas, mas sim contra as doutrinas que se opõem à verdade. E nesta mensagem quero citar 7 heresias da doutrina dos desigrejados. Então vamos começar. A primeira é que eles dizem que só Jesus é pastor e não existe pastores no tempo da graça. Bem, isso não é verdade. Esta é a heresia porquê? Porque os próprios discípulos, que eram os apóstolos, ministros de Deus, mostram isso. Não é? E se não fossem os apóstolos, ninguém sabia quem era Jesus Cristo, porque foram eles que escreveram a Bíblia. Então, quando alguém rejeita os ministros de Deus, os apóstolos ou pastores, estão rejeitando a Bíblia Sagrada, porque eles é que escreveram a Bíblia. E sem os ministros, sejam os profetas, sejam os apóstolos, ninguém sabia da existência de Deus. Então, por isso é que diz em Efésios que quem levantou os ministérios foi Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Diz lá em Efésios 4, verso 11. Então, se a Bíblia diz, em quem é que nós vamos acreditar? Nos amigos desigrejados ou no que Deus diz? É evidente que é no que Deus diz, porque toda a fé que não está baseada sobre o que está escrito é falsa, é dissimulada e é mentirosa. Também em Hebreus está escrito o quê? Obedecei e sujeitai-vos aos vossos pastores. Não é? Então, se a Bíblia diz para a gente se sujeitar aos nossos pastores, a gente tem que se sujeitar. Não é? E até acrescenta, porque eles velam pelas vossas almas. O pastor vai dar conta das almas das ovelhas, porque a eles é que foi confiado o reino de Deus. Não foi ao povo em geral, não aos ministros. Não é? Eles representam Jesus Cristo aqui na terra. Por eles é que vem a salvação e a condenação. Jesus Cristo em vida não salvou ninguém, nem podia. Porquê? Porque ele primeiro tinha que pagar o preço, tinha que vencer o pecado e a morte pela sua ressurreição. E quando ele ressuscitou, teve 40 dias com os apóstolos, no fim disse: ide e pregai o Evangelho. Aquele que crer será salvo, e quem não crer será condenado. Então, a missão de salvar ou condenar foi dada aos ministros de Deus, aos enviados. Não à igreja em geral, mas sim aos 11, que depois mais tarde vê o apóstolo São Paulo, não é? Que é o único apóstolo dos gentios, foi enviado aos gentios, não é? E a partir daí é que a salvação começou a vir aos homens. Ele pagou o preço na cruz, obteve, não é, a nossa salvação, mas ela só vinha à nossa vida por meio dos ministros, por meio do pastor. Então Jesus não salvou ninguém, mas deu essa missão aos seus pastores, aqueles que cuidam da igreja. E por isso só o apóstolo Pedro num dia salvou 3.000 e noutra vez mais 2.000. E Jesus não salvou ninguém em vida, mais uma vez digo, porquê? Porque ele está à direita do Pai e os seus representantes são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. E sem eles não existe salvação por ninguém. Ninguém. Por isso torna a dizer, ele disse, ide e pregai o Evangelho. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então a salvação e a condenação está na boca do pastor quando ele prega o Evangelho. Então, primeira heresia é dizer só Jesus é que é pastor. Não, só existe um pastor que é o cabeça. Como diz lá, né? Por exemplo, em João, no capítulo 10, que um dia haverá só um rebanho e um só pastor. Quando? Naquele dia, quando todos nós
em todas as gerações, o rebanho se ajuntar no dia da nossa reunião com Cristo. Mas até lá, há milhares de pastores cuidando do rebanho do Senhor que está espalhado pelo mundo. Não é? E todos os pastores vão entregar as suas ovelhas a Jesus, porque as ovelhas são de Jesus, e naquele dia, quando tudo estiver reunido, então sim, haverá só um pastor e um rebanho. Mas até lá, os ministros de Deus, os pastores, são responsáveis pelas ovelhas de Jesus aqui na terra, e sem pastor não existe salvação para ninguém. Não existe. Porque até a fé vem pelo pastor. Como diz lá 1 Coríntios 3, verso 5. É por meio do pastor, quando ele ouve a pregação do pastor, é que a fé vem à vida da pessoa. Mas esta é a primeira heresia que foi já refutada. Segunda heresia. Os amigos desigrejados dizem que nós não nos podemos congregar nos templos, porque está escrito que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ai, meu Deus. Então, se Deus não está nos templos que habitam pela mão dos homens, logo também não estava no templo de Salomão. Até porque é que a Escritura diz que Deus habitava no templo de Salomão? Estava lá os seus olhos, o seu coração, todos os dias. Porque é que a Bíblia diz que quem construiu o templo de Salomão foi o próprio Deus, e por isso deu as plantas de como seria o templo a Davi e Davi a Salomão? Porque é que diz a Bíblia, já que Deus não habita em templos, porque é que diz em Marcos 14, 49, Jesus dizia: todos os dias estava convosco ensinando no templo. Então o que é que Jesus estava fazendo no templo, afinal? Se Deus não está no templo, se a gente não pode frequentar o templo, por que é que Jesus ensinava no templo? Também está escrito que a igreja primitiva se reunia e ensinava e até orava no templo. Vejam o que está escrito em Atos 2, 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Se nós não nos podemos congregar no templo, por que é que o apóstolo São Paulo, mesmo muitos anos mais tarde, diz que ele foi a Jerusalém e que orava no templo, e que quando orava no templo, ele viu aquele que dizia para ele fugir de Jerusalém, que era Cristo. Atos 22, versos 17 e 18. E diz que viu a Deus, ele viu a Cristo dentro do templo. Então, se Cristo não está dentro dos templos, como é que ele viu Cristo? Oh, amigos, habitar no templo é uma coisa, estar presente no templo é outra coisa. Deus não habitou no templo como pessoa que ele é. Quem habitava no templo era uma manifestação do Espírito Santo e não a pessoa do Pai. O Pai esteve, está e sempre estará no céu. E Jesus à sua direita. Né? Mas ele esteve temporariamente no templo, onde as pessoas se dirigiam para ali ouvir a voz e as ordens de Deus. Não é? Então, o próprio Jesus frequentava o templo. A igreja primitiva frequentava o templo. O apóstolo Paulo ia ao templo. Até porque é que nós não havemos de ir ao templo? Que não é o caso. Nem sequer existe o templo. Né? Logo, essa conversa nem sequer tem sentido algum. Mas o templo pode ser em qualquer lugar. Na nossa casa pode ser o templo de Deus. Porque é que a igreja se reúne em casas? Para não apanhar chuva, para não apanhar sol. Porque Deus habita no coração das pessoas. A igreja não é o templo em si. A igreja são as pessoas. Mas onde essas pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, aquele lugar também é santo, enquanto eles estiverem lá. Porque Jesus disse: eu habitarei em vós e estarei no meio de vós. Não é só dentro, é também fora. Por isso Jesus dizia: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Cá fora, também cá fora. Então aquele lugar é santo pela presença de Deus.
Então, mas a questão, eu já nem vou discutir isso. A questão é, se Jesus frequentava o templo, se a igreja primitiva frequentava o templo, se Paulo frequentava o templo, porque é que nós não podemos frequentar o templo? Só porque os desigrejados dizem que não se pode? É claro que não, não é? É claro que não. Então, Deus não, como Deus, o próprio Deus não habita dentro de nós. A pessoa não habita dentro de nós. Habitar é uma pessoa que está num lugar para sempre. Quem habita dentro de nós é o Espírito de Deus, não é a própria pessoa do Pai. Não é? Se o Pai habitasse em mim como pessoa, então assim, cada pessoa tinha um Pai. Não, o que habita em nós é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus. Ele é que habita em nós. Deus habita pelo Espírito Santo, não a pessoa em si. Não é? Então, Deus nunca habitou literalmente no templo de Salomão, como também não habita literalmente dentro de nós. Ele é uma pessoa. Habita o seu Espírito. Até Cristo vir, o Espírito se manifestava lá no templo, mas agora na graça. Ele se manifesta em todo o lugar onde estiverem aqueles que creem em Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em todo lado. Diz que até no inferno ele lá está. Quanto mais dentro de uma igreja ou feita de alvenaria, de cimento e tijolo. Ele está em todo lado. Não é possível a gente fugir dele. Então, é mais uma heresia que não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido. Terceira heresia é que diz que falam mal, os desigrejados falam mal contra as denominações, porque esta igreja diz isto, porque esta igreja diz aquilo, e a igreja de Deus não tem denominações. Ah, isso é que tem. Tem. Claro que tem. A gente na Bíblia vê, fala da igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja do Altíssimo, a igreja dos primogênitos, a Assembleia Universal. Não é? Tem tantos nomes. Fala também a igreja de Salonicenses, a igreja de Laodiceia, a igreja dos Efésios. Então, são adjetivos que mostram onde está aquela igreja, ou o que é aquela igreja. Então não é errado dar denominações. Não é? E eu, principalmente eu quero colocar o nome da minha igreja porque eu não quero ser confundido com outro tipo de religião. Então, a denominação é dar um nome, é mostrar o que nós somos, é adjetivar, digamos assim. Então, claro que não é errado. E o engraçado é que eles próprios fazem isso e não sabem. Eles próprios se autodenominam uns de desigrejados, outros de sem igreja, outros de ovelhas que pensam, outros que voltemos ao Evangelho, outros que é os destemplados, outros que é os desprotocolados, outros que é a igreja sem muros. Meu Deus, é centenas de denominações para uma só religião, que é os desigrejados. Então, eles fazem aquilo que condenam os outros. E tu pensas que fazendo aquilo que condenas os outros não vais sofrer a mesma coisa? Então, mais uma vez, esta terceira heresia desigrejada que não tem qualquer sentido, é coisas tão tolas que até, né, nem deviam de ser faladas. Mas, enfim. Agora, tem coisas mais graves, muito graves, como, por exemplo, eles rejeitam a Santa Ceia. Diz que essa Santa Ceia é coisa do Velho Testamento, que não tem valor nenhum, que é comer e beber com a família. Isso é de um pecado que não tem perdão. Sabem? A Santa Ceia é o sinal mais sagrado da cristandade. A Santa Ceia representa o sangue de Jesus que foi feito. O Novo Testamento foi selado com o sangue de Jesus. A Santa Ceia. Por isso ele dizia que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida eterna. A Santa Ceia representa a palavra e o Espírito de Deus, pelo qual nós somos gerados. Ninguém no Velho Testamento fez isso, exceto Melquisedeque. Foi o único que trouxe pão e vinho a Abraão, ao pai da fé. O pai da fé comeu da Santa Ceia. Ele é o pai. E nós somos os filhos da fé.
No tempo de Israel e da lei, ninguém comeu a Santa Ceia. Porquê? Porque isso pertencia a Jesus. A Santa Ceia representa o próprio Jesus. A carne, que foi os seus sofrimentos, o sangue, que foi a sua vida derramada por nós. Em que Deus disse: fazei isto sempre em memória de mim até que eu venha. É um mandamento dele. Não é a Páscoa lá da lei, não. Eles comeram o cordeiro, eles comeram o pão, eles comeram as ervas amargas, mas no fim da ceia, Jesus pegou no pão e no vinho e disse: isto é a minha carne e isto é o meu sangue. Isto é o selo de uma nova aliança, de um novo testamento que fez conosco. É isto que representa um sangue do Novo Testamento. Não é? E Jesus, ele não vem, a Santa Ceia não vem do ministério segundo Moisés, segundo Arão. Ele vem do ministério segundo Melquisedeque, aquele que trouxe pão e vinho a Abraão. Então, quem rejeita isto será condenado. É por isso que a Bíblia diz que havia já muita gente, lá no capítulo 11, 1 Coríntios 11, diz que havia muita gente que comia de qualquer maneira a Santa Ceia. Né? Diz que uns até se embriagavam com o vinho, outros comiam tudo, não deixavam nada para os outros, né? Outros comiam, pronto, de qualquer maneira. E Paulo vai dizer: vocês, antes de comer a Santa Ceia, examinem-se. Porque quem comer a Santa Ceia de forma indigna será culpado do corpo do Senhor. E diz que exatamente porque muita gente não levava a sério a Santa Ceia, que havia muitos doentes, havia muitos fracos e havia muitos que já tinham morrido, porque tiveram ousadia de tomar a ceia de uma forma leviana. E é isso que a doutrina desigrejada está fazendo. Então, isto é Santa Ceia. É santa porquê? Porque cada vez que a gente pega no pão e no vinho e fala com Deus, pela oração e pela fé, aqueles símbolos, aquela ceia é santificada. E por isso traz condenação àqueles que a tomam de uma forma leviana, de uma forma indigna. Então, esta é a quarta heresia que também já está refutada. Outra heresia dos desigrejados diz que Jesus já veio no ano 70. Porque Deus disse que há alguns que não vão morrer sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, para eles, Jesus veio no ano 70. O que é mentira. Completamente mentira. Eles diziam: então, mas João morreu. Claro que João morreu. João morreu há muitos anos, há quase 2000 anos. Mas o que Jesus falou a João foi de uma visão. Ele disse: não morrerá sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E foi isso que aconteceu, como por exemplo com João na ilha de Patmos. O Apocalipse fala montes de vezes da vinda de Jesus. E é isso que ele viu, que foi uma visão. Começa logo no capítulo 1, em que diz logo: eis que ele vem sobre as nuvens do céu, e todo o olho verá. Mas era uma visão. Era uma visão daquilo que há de acontecer. Foi isso que aconteceu. No ano 70 foi o ano da dispersão de Israel, em que Deus cumpriu a sua promessa que iria tirar o reino de Israel e dar o reino de Deus a outra nação, que desse frutos, que é esta nova nação que somos nós, a nação da fé. Né? Foi no ano 70 que isso aconteceu, que eles foram espalhados por todo o lugar. O ano da dispersão. Porquê? Porque o Pilatos tinha dito: eu vou matar o vosso rei. Ele não é o nosso rei, diziam os judeus. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E assim aconteceu. No ano 70, para cumprimento daquilo que Jesus disse em parábola, disse: eu vou-vos tirar o reino e dar a outra nação. Foi isso que aconteceu. A ira de Deus veio sobre os judeus, depois de salvos pelo Evangelho, aqueles que tinham que ser salvos, veio sobre os judeus e os dispersou por todas as nações, como sinal da sua ira. Isso não tem nada a ver com a vinda de Jesus. O que João viu, sim, ele
viu o fim do mundo e a vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus será no fim do mundo e não antes. O próprio apóstolo Paulo tinha problemas com gente dessa. Em Timóteo ele diz que alguns diziam que a ressurreição já aconteceu, que Cristo já veio. Né? E por causa disso Deus os entregou a Satanás. O apóstolo Paulo entregou-os a Satanás. Também Paulo diz que muitos diziam Jesus está mesmo às portas, está mesmo quase a vir, no tempo dele. E Paulo escreve, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que isso é mentira. Que Jesus e a nossa reunião com ele não acontecerá sem primeiro venha o anticristo, o homem do pecado. E o homem do pecado só vai vir na grande tribulação, e não antes. Então, mas como o próprio João diz que quando ele vier, todo o olho verá, todo. Já nasceu todo o olho, toda a gente? Não, meus amigos, todo o olho verá, até aqueles que estão lá no inferno, que também os amigos desigrejados não acreditam, não é? Que é aquele que o trespassou, que está lá no inferno, até esse vai ver quando ele vier. Todos vão ter que ver. Então, mais uma heresia, Jesus não veio, ele não virá sem que antes venha o anticristo. Quando ele vier e vem só uma vez, como ele disse, eu voltarei outra vez para vós, né? E vos levarei para mim mesmo. A igreja não vai aos pedaços, não vai hoje uma perna, amanhã um braço. Não, a igreja quando for vai a noiva completa. Como Pedro diz, ele virá como um ladrão, mas está à espera que todos se convertam. Né? E quando ele vier, este mundo desaparece e nós vamos ao encontro dele nas nuvens. É isso que vai acontecer. A noiva irá completa. Então, mais uma heresia que é completamente refutada. Sexta heresia é que eles andam afirmando que não existe pecado no mundo porque Jesus levou os nossos pecados. Então, não há pecados. Não é? Então, por isso, isto tudo para quê? Porque o desigrejado não quer estar sujeito nem ligado a uma igreja, não quer estar sujeito a um pastor, ele não quer ser servo de ninguém, ele quer é que lhes sirvam a ele. Mas não pode ser, porque quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Não é? Então, mas vamos lá ver. Não existe pecado no mundo. Primeiro, Deus não levou os pecados do mundo. Deus só levou os pecados daquele que acredita nele. Como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Deus deu Jesus para todo aquele que nele crê. Não se perca, mas tenha a vida eterna. Então é só aquele que crê é que os pecados são perdoados e a pessoa é salva. E como é que ele crê? É quando se prega o Evangelho. Se não houver Evangelho a ser pregado, a pessoa não tem fé, porque a fé vem por ouvir a pregação de Jesus Cristo. Então, geralmente Jesus morreu, pagou a dívida e levou os nossos pecados na cruz. Mas isso só se torna realidade quando nós ouvimos o Evangelho e cremos. Se a gente não crê, permanece debaixo de pecado até à condenação. E é por isso que a Bíblia diz, né, em 1 de João, no capítulo 1, verso 8, se alguém vos disser que não tem pecado, essa pessoa é mentirosa. Então as pessoas que andam dizendo que não existe pecado, que já não existe pecado, é mentirosa. Os pecados só podem ser perdoados por meio do pastor. O pastor é que faz a mediação por meio do Evangelho. Já na lei isso era mostrado. O mediador era o cordeiro, mas quem fazia a mediação era o sacerdote. Agora é igual. O mediador é Cristo, mas quem faz a mediação é os ministros. É por isso que diz, ide e pregai o Evangelho, quem crer será salvo. A salvação não está porque Jesus morreu na cruz. A salvação acontece pela pregação do Evangelho. Por isso, como diz em 1 Coríntios, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É pela pregação do Evangelho. Não é porque Jesus morreu, não é porque Jesus venceu, não é porque Jesus está à direita de Deus. É por causa da pregação. Então, o ministro é que faz a mediação.
Sem a mediação ninguém será salvo. Sem a mediação ninguém será perdoado. Como Jesus disse lá aos discípulos, aos apóstolos, depois de ressuscitar, aqueles a quem vocês perdoarem pecados são perdoados, mas aqueles a quem não perdoarem não serão perdoados. É o ministro que liga e desliga as coisas da terra para o céu, do céu para a terra. Eles é que representam o mediador, que é Cristo. Eles são os mediadores terrenos. Sem eles não existe salvação nem perdão de pecados. Então, quem diz que não há pecado no mundo está mentindo. Por exemplo, vejam, em Isaías 53 também diz que ele levou na cruz as nossas enfermidades e as nossas doenças. Agora eu pergunto, não há doenças no mundo? Não há enfermidades no mundo? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O que ele está dizendo é que ele levou tudo aquilo do qual nós vamos ser redimidos. Agora, para já, no tempo presente, é um novo nascimento. Nós ficamos livres de toda a enfermidade espiritual. O nascido de Deus é perfeito, é igual a Deus, é santo, é justo, de tal maneira que o próprio Deus habita dentro dele, e quando ele vier, cumpre-se o resto, que é um corpo novo, a ressurreição do corpo, onde não existe mais doença, dor ou morte. Isso tudo foi consumado e pago na cruz do Calvário, mas só se manifesta em próprio tempo. Portanto, quem diz que não existe pecado é mentiroso. Por fim, a última heresia. Eles não aceitam condenação eterna nem o inferno. Quando a Bíblia fala nisso tanta vez, né? Mas dizem que é a sepultura. Bom, então Jesus veio nos livrar da sepultura? Na sepultura há um fogo que não se apaga e a ranger dentes na sepultura? O morto sente alguma coisa? Evidentemente que não. É por isso que desde o Velho Testamento, desde Moisés, dos Salmos, dos profetas, falam do fogo do inferno, falam do inferno da condenação dos ímpios. Em Jeremias, em Ezequiel, é tremendo. Mostra as nações que estão lá sofrendo no inferno à espera de juízo. Jesus falou montes de vezes do inferno. Temos a história do rico e do Lázaro. Se não houver, se a sepultura fosse o inferno, que conversa era aquela? Porque é que o ímpio estava a sofrer? Se há salvação eterna, também há condenação eterna. Agora, se não existe condenação, se não existe inferno, Cristo veio nos salvar do quê? Da sepultura não vê que a gente certamente vai morrer igual aos outros. Está a ver nos salvar do quê? Não veio nos salvar da ira de Deus. A ira de Deus é morrer aqui, ter dores? Isso toda a gente tem. Quem é que a gente vai dar ouvidos? Àquilo que Deus diz ou àquilo que a igreja, que não é igreja, né? Que eles não são igreja, são desigrejados, não têm igreja. Ou que os amigos desigrejados dizem. A Bíblia acaba em Apocalipse dizendo e falando que todos os mentirosos, né, e todos os pecadores serão lançados no lago do fogo. Assim como o diabo, assim como os demónios, vai ser tudo lançado no lago do fogo. Né? O lago do fogo não é na sepultura. Na sepultura não há fogo. Né? Então, esta é a sétima heresia que também foi refutada. Agora, de onde é que vê esta doutrina desigrejada? Muito simples, Jesus falou dos amigos desigrejados. Quando Jesus fala lá em João 10 acerca do mercenário, né? O mercenário é aquele que prega o evangelho por dinheiro, né? Prega o evangelho por interesse monetário. Mas ele diz que após o mercenário viria o lobo. E o lobo o que é que ele faz? Persegue o pastor e quer arrebatar as ovelhas do rebanho e dispersá-las. Quem é este lobo? É exatamente os amigos desigrejados. Os amigos desigrejados é que falam mal de todos os pastores, perseguem com calúnias, colocando os pastores, medindo todos pela mesma medida,
com a intenção de roubar as ovelhas do rebanho, tirar as ovelhas da igreja e dispersá-las. Porque o lobo sabe, né? E o Satanás sabe, é como um predador, que quando a gente dispersa as ovelhas e consegue isolar uma ovelha, consegue devorá-la. É isso que um lobo faz num rebanho de ovelhas. Na verdade, é dispersar para devorar. Assim são os amigos desigrejados que fazem isso sem consciência do que é que estão fazendo. Não é? O intuito deles é rejeitar e dizer que não existe pastor, lutarem e falarem mal do pastor, para que as pessoas saiam da igreja, sejam arrebatadas da igreja e andem dispersas para poderem devorar a sua alma com tantos erros, tantas mentiras e tantos enganos. É por isso que eles não gostam dos pastores, porque o pastor, na verdade, é o terror dos desigrejados, pois o pastor tem a capacidade de desmascarar quem é o trigo, quem é o joio, tem a capacidade de trazer à luz o coração dos homens, porque ele é o enviado de Deus. E quem resiste ao enviado, resiste àquele que o enviou. Ok? Perceberam? Então estas são as 7 heresias desigrejadas. Mais uma vez digo, eu não tenho nada contra as pessoas, mas sim contra a doutrina. É contra isso que a gente batalha, contra o engano, contra a mentira, que prende a alma das pessoas e as impede de conhecer Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras de Deus e crê nelas. Deus os abençoe.